dia a todos. Meu nome é Júlio, sou do grupo 1. Estou aqui para falar dos pares de nervos cranianos, o oculomotor, o terceiro, o troclear, o quarto, e o abducente, o sexto par. Eu acredito que nos foi passado esses três nervos porque eles têm algumas coisas em comum, como a origem aparente no crânio, que é a fissura orbital superior, e também o fato de participarem da movimentação dos olhos, né? O nervo oculomotor, ele tem a sua origem aparente no encéfalo, no súculo medial do pedúnculo cerebral, e os seus núcleos eles estão localizados no mesencéfalo. O troclear, que é o quarto par, ele tem a sua origem aparente no encéfalo, no véu medular superior, que se localiza um pouco abaixo do colículo inferior, e ele é o único nervo a emergir da face posterior do tronco cerebral, né, o troclear. Mas o núcleo dele também vai ficar localizado no mesencéfalo. E para finalizar, né, falo do abducente, o sexto par. Ele tem a sua origem aparente no encéfalo, no súculo pontino, né, entre as pirâmides e a margem inferior da base da ponte. Só que o núcleo do abducente está localizado na ponte, né? Dentre os três citados, é o único que vai ficar localizado na ponte, né? Não vai ficar localizado no mesencéfalo, como os outros já citados, né? O oculomotor e o troclear. E é isso aí, galera. Valeu! Oi, meu nome é Juliane. Eu tô aqui para apresentar uma parte do trabalho sobre pares de nervos cranianos. Eu vou falar sobre os nervos oculomotor, troclear e abducente. Esses três nervos, eles são assim estudados juntos, porque eles vão emergir do crânio a partir do mesmo ponto. Após passar pela cavidade lateral do seio cavernoso, eles vão deixar o crânio e vão entrar na órbita através da fissura orbital superior. E assim vão se distribuir pelos músculos extrínsecos do bulbo ocular. Eu vou falar sobre esses três nervos separadamente e de como que eles vão ter sua passagem para a periferia, apesar de ser muito semelhante. O oculomotor, depois de ele atravessar o teto e a parede lateralmente do seio cavernoso, ele vai deixar a cavidade craniana e vai entrar na órbita através da fissura orbital superior. Dessa fissura, o nervo oculomotor ele vai se segmentar em uma divisão superior e uma divisão inferior. Já o troclear, ele vai perfurar a dura mater na margem do tentório do cerebelo e vai seguir anteriormente na parede lateral do seio cavernoso. O nervo troclear, ele vai atravessar a fissura orbital superior, que é por onde ele vai sair do crânio, e vai entrar na órbita, onde vai suprir o músculo oblíquo superior. O abducente, o seu ponto de entrada na dura mater, que reveste o clivo, é o mais distante da sua saída do crânio. Ou seja, o nervo abducente ele vai perfurar a dura mater no clivo, vai atravessar o seio cavernoso, vai sair do crânio através das fissuras orbitais superiores e assim vai entrar na órbita. O nervo oculomotor é o terceiro par de nervos cranianos no sentido anterior para o sentido posterior da cabeça. Ele é o nervo motor, ou seja, transmite informações do cérebro para a periferia do corpo. Ele é responsável por controlar a musculatura esfíncter da pupila. Essa musculatura é a que permite a abertura e fechamento da pupila para que se controle a quantidade de luz que entra pela retina. Ou seja, em um ambiente muito iluminado, o nervo oculomotor ele controla o movimento do músculo da esfíncter para que ele feche um pouco e entre menos raio UV da luz na retina, o que poderia lesionar a retina. Em ambientes pouco iluminados,
O nervo oculomotor controla a musculatura esfíncter para que ela abra, fazendo com que entre mais luz na retina e a gente consiga enxergar melhor. O nervo oculomotor, ele inerva praticamente todos os músculos do globo ocular, menos o oblíquo superior e o reto lateral. Isso são 6 músculos, ou seja, ele inerva 4. Isso permite que ele controle a maioria dos movimentos dos nossos olhos, além da musculatura esfíncter da pupila na abertura e no fechamento dela. Agora vamos falar do nervo troclear. Ele é o quarto par de nervos cranianos. Ele também é um nervo motor, ou seja, ele transmite informações do cérebro para a periferia. Ele inerva o músculo oblíquo superior, o nervo superior do globo ocular. Isso permite com que ele faça movimentos de elevação, depressão, movimentos de adução, que é o movimento de a íris e para a parte interior, né? A gente conseguir ver o lado interior aqui, o movimento interior. E também a rotação medial, que seria uma rotação aqui, né? Uma rotação aqui mais para dentro aqui do olho, esse movimento de rotação. Agora vamos falar do nervo abducente. Por último, mas não menos importante, ele é o 6º par de nervos cranianos. Ele inerva o músculo reto lateral. Isso permite que ele, como o nome já diz, abducente, faça movimentos de abdução dos olhos, ou seja, o movimento de olhar para a lateral, o movimento lateral. É ele que permite, é o nervo abducente que controla o músculo reto lateral, o qual permite a movimentação abducente ou lateral dos nossos olhos, que seria esse movimento aqui. Então, o nervo troclear é responsável por controlar a musculatura oblíqua superior para que ela realize o movimento de adução, e o nervo abducente é responsável por controlar o músculo reto lateral para o movimento de abdução. Aqui nós temos abdução e adução. Aqui nós temos abdução e adução. Seminário de Neuroanatomia, Nervos Cranianos, turma 47/02, de Medicina da Unigran Rio, professora Natália, grupo 1, dia 26/4/2020. Então nós vamos falar sobre o terceiro nervo oculomotor. Tem seu diagnóstico de paralisia do terceiro nervo craniano. Ele vai se basear nos resultados de um exame neurológico se a pupila for afetada ou se os sintomas sugerirem uma doença grave e subjacente. Os seus sintomas são desvio externo do olho, inabilidade para aduzir, diplopia, hipoptose palpebral, paralisia incompleta. Ele vai produzir déficits relacionados a um dos mais músculos. Os seus resultados, imagens e exames, tomografia computadorizada, crânioencefálica, ressonância magnética crânioencefálica das órbitas, exames de oftalmoscopia binocular indireta sobre midríase, motilidade ocular e testes de forças geradas. É de fundamental importância, meus queridos, a avaliação inicial do diâmetro pupilar, bem como das motricidades ocular intrínseca e extrínseca em casos de acometimento do nervo oculomotor. Os tratamentos da paralisia do terceiro nervo craniano, ele vai depender muito da sua causa, tá? Se a causa for uma doença com risco de morte, vai ser necessário um tratamento de emergência. E pode ser escolhido para o tratamento da lesão o método Cabates facial, né? E eletroestimulação nos pontos motores de corrugador frontal e orbicular dos olhos. Ele vai se alternar entre 20 sessões de fisioterapia 4 vezes por semana. Agora nós vamos falar do quarto nervo, que é o troclear. O seu diagnóstico é um movimento ocular limitado. Os seus sintomas são paralisia do músculo oblíquo superior, comprometimento da rotação inferomedial do bulbo, do olho afetado, sinal característico de diplopia ao olhar para baixo.
As imagens dos exames são tomografia computadorizada ou imagem por ressonância magnética. Os tratamentos, caso identificado, tá? Exercícios oculares e vidros prismáticos. E paralisia, geralmente se resolve ao longo do tempo. E na maioria das vezes uma cirurgia ela vai acabar sendo necessária, tá bom? Vamos falar do sexto nervo, que é o nervo abducente. O seu diagnóstico é só se houver suspeita de vasculite, velocidade de hemossedimentação, fator antinúcleo, fator reumatoide. Os seus sintomas são a diplopia horizontal binocular, a olhar para o lado do olho parético, devido à ação tônica do músculo reto medial. Não sofrer oposição. O olho fica levemente abduzido quando o paciente olha diretamente para frente. O olho abduz de modo lento, mesmo quando a abdução é máxima. A região lateral da esclera fica oposta. Com a paralisia completa, o olho não pode abduzir além da linha mediana. As suas imagens e exames, em geral, realiza-se um ATC, a tomografia computadorizada, por ser imediatamente disponível, embora a ressonância magnética seja o exame de escolha, pois a ressonância magnética ela vai apresentar a melhor resolução nas órbitas, seios cavernosos, fossa posterior e nervos cranianos. Ainda que o exame seja normal, se houver suspeita de meningite ou de elevação da pressão intracraniana, faz-se uma punção lombar. O seu tratamento vai ocorrer em muitos pacientes. Ocorre remissão das paralisias do sexto nervo craniano, uma vez que o distúrbio adjacente é tratado. Em geral, a remissão da paralisia idiopática e da paralisia isquêmica em até 2 meses. Muito obrigado.